Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, de Bill Johnson, editora Chara. E hoje nós iremos ler um trecho do capítulo 9, que tem como título Aprendendo com o seu corpo. E ele começa dizendo o seguinte: o corpo humano foi projetado para viver na glória de Deus, feito para reconhecer Deus. E o trecho que nós iremos ler diz o seguinte: apresentai os vossos corpos. Mencionei brevemente neste livro que a mente é altamente subestimada nos círculos carismáticos pentecostais. O mesmo acontece com o corpo físico. Muitos veem o corpo como maligno em si, algo a ser ignorado, colocado de lado, tolerado, mas nunca realmente usado para os propósitos do reino. Mas Deus projetou o corpo humano para ser mais do que uma tenda na qual você habita. Ele é um instrumento de Deus que reconhece a sua presença e discerne o que está acontecendo na dimensão do reino. Romanos 12, do verso 1 ao 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os cristãos usam essa passagem principalmente quando estão enviando novos missionários para o campo, em algum lugar no exterior, ou quando as pessoas fazem algum tipo de ministério que envolve negar-se a si mesmo. Encorajamos as pessoas a oferecerem os seus corpos como sacrifícios vivos, como voluntários em uma missão de resgate ou em um lar de idosos. Resumindo, a irem a algum lugar ou fazerem alguma coisa com os seus corpos. Já ouvi pessoas ensinarem que, quando levantamos as mãos, ou dançamos, ou nos ajoelhamos, ou nos deitamos prostrados em adoração, estamos oferecendo nossos corpos como um sacrifício vivo. Todas essas aplicações são verdadeiras e corretas, mas eu gostaria de sugerir que essa passagem também está falando sobre o papel do nosso corpo físico em reconhecer e trabalhar com Deus. Deixe-me dar um exemplo disso na vida do rei Davi. Talvez o homem que teve mais intimidade com a presença e a glória de Deus do que qualquer pessoa em toda a história. Davi teve de 30 a 40 anos, nos quais ele se colocava livremente perante a presença real e manifesta de Deus que estava sobre a arca da aliança. A glória de Deus irradiava visivelmente dela. A Bíblia deixa claro que Davi ficava incomensuravelmente impactado com a presença de Deus. Em resultado, ele escreveu: a minha carne anseia por ti. Salmos 63, verso 1. Ele falou de forma puramente metafórica? Creio que não. Davi estava declarando que havia sido tão afetado pela presença e a glória de Deus, que o seu próprio corpo doía e clamava por mais. O que é verdade para Davi, é verdade para nós. Do mesmo modo que você e eu podemos ter fome de comida ou sede de água, o nosso corpo físico, não apenas as nossas emoções, o nosso intelecto e o nosso espírito, podem doer sentindo necessidade de Deus. E se podemos ter fome de Deus fisicamente, então podemos ser satisfeitos por Deus fisicamente. Não existe fome sem a satisfação potencial dessa fome. Você não tem um apetite por coisas que não existem. Em vez disso, Deus colocou dentro da nossa constituição a capacidade de reconhecê-lo e de reconhecer as suas atividades com o nosso corpo. Então, fica aqui mais uma leitura e um desafio para que a gente possa pensar e refletir sobre a questão do nosso corpo. Qual é o papel, o propósito
do nosso corpo físico no corpo de Cristo, no reino de Deus, neste mundo. Eu creio que Deus não apenas quer salvar a alma do homem, mas Deus ele quer salvar o homem por completo, porque o corpo ele vai refletir a glória de Deus. A glória de Deus, os céus serão manifestos através do meu corpo e através do seu corpo. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto, este é o nosso culto. Nós cultuamos a Deus em casa, no nosso relacionamento conjugal, na nossa relação com os filhos, no trabalho, na rua, quando o nosso corpo ele reflete a glória de Deus. Quando as pessoas nos enxergam e veem em nós a luz, né? A luz de Deus brilhando em nós. E assim as pessoas com certeza irão glorificar a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo está sendo usado para a glória de Deus. Muitas pessoas usam o corpo para si mesmo, idolatram o corpo, usam o corpo para fins malignos, mas Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, para que este homem possa ser usado por ele, para que o seu corpo seja glorificado. Cuide do seu corpo, dê o devido valor ao seu corpo, mas sempre entendendo que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo, é a habitação de Deus, como nós já lemos aqui nesse livro, e que o seu corpo é para a glória de Deus. Não demonize o seu corpo, mas não idolatre o seu corpo. Como nós lemos aqui no final, como ele diz aqui, que Deus colocou dentro da nossa Constituição a capacidade de reconhecê-lo e de reconhecer as suas atividades com o nosso corpo. Amém? Então, que mais uma vez essa leitura possa abençoar a sua vida e até a nossa próxima oportunidade, em nome de Jesus.